Vamos falar agora sobre pandas. Pandas é um módulo externo do Python que nos permite uma alta capacidade de análise de dados. Pandas é a ferramenta principal que você vai trabalhar se você quer ser, por exemplo, um cientista de dados. Você vai pegar lá de um banco de dados da sua empresa que armazena vendas, compras, produção, perfis de cliente. Você vai pegar lá uma massa gigante de dados e você vai usar o Pandas para estruturar, para lapidar esse dataset, para que aí você possa construir uma aplicação que vai tirar desses dados informação de negócio, informação valiosa para sua empresa, como tendências, comportamentos, padrões, produtos que mais vendem, quando vendem, para quem vendem. E agora eu quero mostrar para você como a gente trabalha com o Pandas. Imagine um data frame como uma tabela no Excel. Aqui eu tenho as colunas, por exemplo, aqui a coluna nome e vários nomes de Pokémon. Depois eu tenho o tipo do Pokémon e uma lista com todos os tipos, os números de ataque, quantitativos, defesa e vida. Seria aqui o HP. E aqui eu estou importando, né, o Pandas, chamando ele de PD. Vamos agora usar uma das funções do Pandas, que é a função head. Então, eu vou pegar aqui o meu data frame, pokémons.head, que é o cabeçalho. Eu quero que ele me dê um preview do cabeçalho. Então, aqui veja que ele imprimiu num formato legal, até de uma tabelinha, com os 5 primeiros elementos, tá? Nós não passamos nenhum argumento aqui dentro da função head. Nesse caso, a função standard é trazer os 5 primeiros elementos. Se eu quisesse só 2, ele iria imprimir só os 2 primeiros, ou se eu quisesse 10, ele faria isso também. Aqui então ele traz aqui os índices, né? O elemento 0, 1, o index 2 e index 3 desse data frame, e dessa forma ordenada, da forma como ele foi criado aqui. Uma outra forma de retirar dados desse meu data frame é usar aqui a função describe. Então ele vai me descrever esse data frame. Vamos ver como seria isso na prática. Então, aqui ele está trazendo uma visão estatística do meu dataset. Então, por exemplo, ele contou aqui os valores. Então, ataque, defesa e vida, nós temos 10 elementos, né? 10 datasets, que são a contagem da quantidade de elementos. A min, que seria a média, para cada uma dessas colunas está aqui. Então, na média, a somatória dos meus ataques, na média, tem 92. A média da defesa destes pokémons, 81,9. E a média de HP de vida desses pokémons, 79. O desvio padrão, o Standard Deviation, então de um pokémon para outro, está aqui também. O valor mínimo e máximo de cada elemento também estão aqui. Então, o meu ataque mínimo vai de 82 em um determinado Pokémon até 120 em outro. Então, ele analisa o mínimo e o máximo. E aqui também ele dá estatisticamente os 25 primeiros elementos, os 50 primeiros elementos e os 75% dos primeiros elementos estão em que faixa de números, tá? A função describe traz essa visão estatística do seu data frame. Eu não mencionei no início, mas é importante que você saiba que o dataset, né, o seu data frame, ele não precisa ser necessariamente nesse formato que você está vendo aqui, digitado ele no próprio código. É bem comum, na verdade, em 99% dos casos, a gente não faz isso. A gente olha diretamente um arquivo onde tem esse banco de dados. Esse arquivo, por exemplo, pode ser um arquivo Excel, XLS, ou ele pode ser um CSV, que é um arquivo separado por vírgulas, ou com qualquer outro tipo de separação. A gente pode importar um arquivo externo como nossa base de dados, nosso arquivo de banco de dados para a nossa aplicação de pandas, ok? Então, como é um exemplo aqui que eu estou trabalhando, eu estou trazendo o próprio data frame dentro do código, mas não é necessariamente assim que acontece. Nos data frames eu também posso, assim como no Excel, filtrar os dados. Então, eu, por exemplo, criar aqui
uma variação desse data frame chamado água, e eu vou dizer que ele é baseado no data frame de nome Pokémons, tipo água. Então aqui estou construindo um novo data frame dentro do data frame Pokémon com a condição que eu só quero os Pokémons do tipo água, certo? Eu vou imprimir vou imprimir aqui esse novo dataset. E veja que ele fez isso. Nós temos dois Pokémons de elemento água. Tem um aqui que é água barra terra, mas como ele é uma string, ele não reconheceu isso. Mas os Pokémons que são estritamente água, ele colocou aqui os dois com os seus dados. Então ele filtrou o nosso dataset inicial, o nosso data frame. Bom, eu posso fazer algumas manipulações, algumas operações matemáticas e estatística num data frame. Então, por exemplo, aqui eu quero criar uma variável média vida igual. Então eu quero saber qual que é a média de HP de vida dos Pokémons que eu filtrei aqui. Então eu vou colocar aqui que uma variável média vida é igual a Pokémons na coluna vida ponto min. Vamos imprimir agora. Então ele identificou 79.0 é a média dos HPs. Então, se eu somar todos esses elementos e dividir pelo número de elementos, eu vou ter o número 79, que é a média. Eu posso filtrar elementos do data frame para pegar uma coluna específica. Por exemplo, aqui eu tenho nome e tipo e todos esses dados, né? Digamos que eu quisesse somente nome e vida. Então, eu crio que um novo data frame, ele é igual a o data frame Pokémons, porém eu só quero nome, vírgula, vida. Então, dentro do meu data frame Pokémons, eu coloco aqui as duas colunas que eu quero que apareçam, mas dentro desta separação aqui, eu tenho que colocar um novo conjunto de chaves, de conchetes, perdão, porque é uma lista dentro de um data frame. Imprimindo, então, ele mostra aqui. Então, eu criei um novo data frame com o nome e a vida dos Pokémons. Eu quero filtrar agora, eu quero que esteja classificado do maior para o menor Pokémon. Então, eu vou colocar aqui que o meu data frame ele é igual o meu data frame.sort, que seria classificar sort values by. Então, qual campo que eu vou filtrar? O campo vida. E eu vou dizer aqui ascending, ou seja, eu quero crescente? Não, eu quero decrescente, do maior para o menor. Então aqui vai ser false. E ao imprimir o meu data frame agora, vamos ver como é que ele fica. Aqui está. Então, ele imprimiu agora o meu data frame, classificando do maior para o menor. Essa foi nossa aula sobre pandas. Vamos para o próximo tema. Até mais!